Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Bauer. Ele que é líder do PSDB aqui no Senado Federal, conversa conosco sobre um tema que está sendo objeto de entrevista aqui no Argumento, reforma da Previdência. Estamos conhecendo a opinião dos senadores antes mesmo da matéria, que tramita por enquanto na Câmara dos Deputados, antes dela chegar aqui. Isso porque no plenário, na casa, a gente já vê reflexões sobre isso, não é, senador? É verdade, Tânia. Nós sabemos que este é um tema complexo, esse é um tema sensível. As pessoas, os trabalhadores, os aposentados têm muito interesse nesse assunto. Quem está aposentado e ganha sua aposentadoria, obviamente quer ver garantido e perenizado esse seu direito. E, obviamente, se trabalhou a vida inteira, se contribuiu para o INSS, a pessoa tem o direito e deve receber a sua aposentadoria integral, de forma regular, até o fim da vida. Isso é, obviamente, uma condição e uma garantia constitucional que é dada a todos os brasileiros. De outro lado, quem está trabalhando, trabalha na perspectiva de um dia ter o direito à aposentadoria. O que nós temos no Brasil? Nós temos um modelo no Brasil que foi idealizado dezenas de anos atrás, que está baseado no seguinte: quem trabalha paga INSS, o dinheiro é arrecadado pelo governo e é destinado ao pagamento de quem já está aposentado. Mais ou menos a conta é de que 8 brasileiros trabalham, pagam INSS para que 2 possam usufruir da aposentadoria. Se fizermos as contas, colocarmos um valor hipotético de R$2.000 de salário para todas as pessoas que estão trabalhando, então esses 8 trabalhadores a R$2.000 multiplicados pelos 8% que vão pagar, mais o 8% que o empregador vai pagar, vai dar exatamente os R$4.000 que vamos pagar para 2 aposentados que ganhem R$2.000 cada um. Portanto, essa é a matemática que nós temos no país. Acontece que as pessoas estão vivendo mais tempo e isso é muito bom, porque se há 20 anos atrás a média no Brasil era de uma pessoa poder viver com saúde, com tranquilidade até 70 anos, agora a média já está mais adiante. Já aumentou a média, porque tem mais recursos, tem mais tecnologia, tem melhor saúde, tem mais hospitais, a ciência descobriu novos medicamentos, então a pessoa vai viver mais tempo, óbvio. Se vive mais tempo, vai ganhar por mais tempo a aposentadoria. Isso é óbvio e natural. De outro lado, nós não temos um crescimento populacional, não está aumentando a população brasileira. Por não estar aumentando, nós não estamos tendo mais gente entrando no mercado de trabalho do que gente indo para a aposentadoria. Daqui a 10 anos, 7 anos, 8 anos, essa proporção não será mais a mesma. Nós vamos ter 3 aposentados, 4 aposentados e só vamos ter 6 ou 7 trabalhando e pagando. A conta não vai fechar. Se a conta não vai fechar lá na frente, daqui a 8, 10 anos, obviamente nós vamos ter problemas. As pessoas que trabalham ou vão ter que pagar mais INSS para sustentar quem está aposentado, ou quem está aposentado vai ter que diminuir o valor da sua aposentadoria e se contentar em receber menos porque a arrecadação é menor. O senhor acredita que o ideal seria uma regra de transição para quem já está a mais do que na metade do caminho no mercado de trabalho? Sem dúvida. Veja bem, nós, como eu disse, temos um problema para o futuro. Esse problema para o futuro é de não termos mais gente para contratar e termos os aposentados vivendo mais tempo. Sim. Portanto, para resolver isso, a gente aumenta a idade. Mas não dá para aumentar a idade só de quem começa a trabalhar hoje. Tem que aumentar a idade de quem está trabalhando. E aí é uma injustiça, eventualmente, dizer que uma pessoa que hoje, vamos supor um homem, que hoje está com 59 anos de idade, pensa que vai se aposentar no ano que vem, de repente muda a lei e a gente diz para ele: ei, amigo, não é mais 60 não, tu vai trabalhar não mais um ano, tu vai trabalhar mais 6. Óbvio que aquela pessoa vai se sentir absolutamente prejudicada. Então, esta pessoa que está com esta situação, faltando 1 ano, faltando 5, faltando 6 anos para se aposentar na regra de hoje, para essa pessoa se cria uma regra de transição. Ela não vai trabalhar mais 5 anos, porque nós aumentamos para 65.
Ela vai trabalhar, não sei exatamente agora o número, mas ela vai trabalhar mais 2, ou vai trabalhar mais 1 ano e 8 meses, ou 2 anos e 3 meses, eu não sei. Vai trabalhar um pouquinho mais, mas em compensação essa pessoa sabe que vai viver mais do que o seu pai viveu, do que o seu avô viveu, e ela sabe que quando se aposentar, ela não terá nenhum prejuízo, não terá nenhuma redução do valor de aposentadoria. Isso está previsto como está tramitando na Câmara? Sim, a regra de transição está totalmente contemplada e inserida no contexto do projeto que agora se vota na Câmara dos Deputados. Tanto para quem é funcionário público, se elitista ou não? Sim, já houve uma reforma previdenciária anos atrás, no primeiro governo do presidente Lula, se não me falha a memória, colocando o funcionário público numa condição igual ao trabalhador do setor privado. Hoje o funcionário público não terá mais aposentadoria integral, ele tem um teto de aposentadoria que é igual ao aposentado do INSS. E obviamente que também o funcionário público vai pagar previdência sobre o teto. Se ele quiser uma previdência maior, ele tem que ir para um fundo de pensão, pagar a parte, o que é absolutamente correto. Não há por que distinguir um em relação ao outro. E aí vem uma questão que é bom dizer, Tânia. O déficit da previdência social que nós temos no Brasil hoje, que gira aí em torno de 170, 180 bilhões de reais por ano, portanto, o governo gasta hoje 170, 180 bilhões a mais do que arrecada, quer dizer, todos aqueles 8 trabalhadores que pagam INSS deveriam pagar aqueles 2 aposentados, mas ainda assim não chega. Por quê? Porque pelas leis do passado, os funcionários públicos têm aposentadoria integral. E essa aposentadoria integral, que é um direito deles, tem que ser paga. Então nós não temos uma conta e uma arrecadação suficiente para pagar todas. Então o governo pega dinheiro do caixa do governo para cumprir com o que a lei determina. E isso custa, num total, quase 180 bilhões de reais por ano. Dinheiro que faz falta na educação, faz falta na saúde, faz falta na segurança pública. E esse valor não se pode perceber, não se pode verificar uma possibilidade dele diminuir. Pelo contrário, funcionários que estão hoje trabalhando no serviço público e que têm direito adquirido pelas leis do passado, vão se aposentando e a conta vai aumentando. Então é preciso criar uma regra que estanque, que coloque esse déficit no limite suportável, que é o que nós temos hoje. Ele não pode crescer e, com isso, termos daqui a poucos anos, 2, 3, 5 anos, falta de recursos, mais falta de recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública e para investimentos de uma maneira geral. Senador, a gente teve uma CPI aqui no Senado esse ano ainda que constatou que a questão da Previdência está muito ligada à gestão e que ele é um sistema que prevê contribuições mais do que não só do trabalhador, mas em compensação os recursos que deveriam ser destinados a esse sistema, que é de Seguridade Social e Previdência, acabam sendo destinados a outras contas públicas. Como é que o senhor vê esse relatório e essa conclusão? Até que ponto isso faz sentido? Existe uma discussão muito teórica, muito técnica em relação a esse assunto. De fato, o dinheiro que se arrecada com as contribuições previdenciárias, o INSS de todos os trabalhadores, tem destinações diversas. Então você usa aquele dinheiro tanto para pagar aposentadorias, como usa aquele dinheiro para pagar benefícios do INSS, como, por exemplo, licença para tratamento de saúde, você paga pensões para viúvas ou para dependentes, você tem várias destinações para aquele dinheiro, não é só para o aposentado não, é para toda a área de atenção e assistência social, e isso tudo está dentro da lei, tudo isso está previsto. Se você dissesse muito bem, não vamos mais destinar esse dinheiro para essas finalidades, vamos pagar só aposentadorias, obviamente poderia se dizer tudo bem, então esse dinheiro é suficiente para pagar todos os aposentados hoje, mas nós não teríamos dinheiro para pagar os outros benefícios. Então os 180 bilhões que faltam para
a cobertura da conta da Previdência, nós teríamos que usar de qualquer jeito para dar conta desses programas e dessas atividades. Não tem como fugir dessa dívida. É pura retórica dizer que nós não precisaríamos fazer a reforma. Porque, volto a dizer, se nós não precisássemos fazer a reforma para cobrir o déficit ou para impedir que o déficit crescesse, só o fato de nós termos daqui a 8, 10 anos falta de gente para ser contratada em número suficiente para dar conta do pagamento, é a conta que eu fiz há pouco, do 8x2 e depois do 7x3 ou do 6x4, só isso se justificaria a própria reforma. E só para concluir, Tânia, vamos. Nos principais e maiores países do mundo, a aposentadoria é depois dos 65 anos, para homem e para mulher, sem distinção. Entendi. Eu tenho funcionário trabalhando comigo, e não é na sala de ar refrigerado não, nem é na burocracia, é no trabalho de campo, que tem 72 anos e trabalha, normalmente, cumpre o expediente. E no Brasil inteiro tem gente assim. Então, por que nós vamos imaginar que um jovem que comece hoje, depois de terminar sua faculdade, com 21, 22 anos a trabalhar, e ele vai parar aos 55 anos? Daqui a 40 anos, a medicina avançou, a qualidade de vida melhorou, as pessoas vão ter mais saúde, vão ter mais energia e com isso, obviamente, vão poder trabalhar um pouquinho mais. O Brasil tem que caminhar para esse primeiro mundo também nesse sentido. Muda de paradigma. Senador, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é ligação gratuita, 0800 61 2211. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.